Automóvel com tecnologia híbrida. É hora de você colocar um na sua garagem? Muita gente fica na dúvida se vale a pena ter um veículo desses. E esse vídeo é exatamente para esclarecer isso. A gente sabe que o mercado hoje tem várias soluções diferentes para você ter um veículo mais eficiente. Mas você sabe exatamente como funciona um veículo híbrido? É isso que nós vamos explicar no vídeo para vocês. Quando se fala em tecnologia híbrida, a primeira coisa a ser considerada: qual tecnologia híbrida? Temos três tipos bem diferentes. Então a gente tem o híbrido leve, tem o híbrido pleno ou híbrido full, que é o caso aqui do Corolla Cross na versão XRX, e tem também o híbrido plug-in. Mas quais são essas diferenças? O primeiro degrau da tecnologia, que é o híbrido leve, nem deveria ser chamado de híbrido, porque ele não cumpre a função de um veículo híbrido. Como é que funciona? Você tem um motor a combustão e esse motor a combustão tem um tipo de motor de arranque gerador acoplado a esse motor a combustão. E aí o híbrido leve faz o seguinte: na prática ele é um super start-stop. Então ele consegue desligar por mais tempo o motor a combustão do que aquele start-stop convencional que a gente já conhece dos carros a combustão. Ele pode, por exemplo, você na estrada em velocidade de cruzeiro, conseguir desligar completamente o motor a combustão para economizar um pouco mais de combustível. Mas isso só vai acontecer ou no plano ou numa descida. Ou ainda, ele tem alguns sistemas onde esse motor gerador, por assim dizer, ele consegue acrescentar um pouquinho mais de torque no motor a combustão, mas é muito pouca coisa. O fato é que esse sistema, o carro não consegue se mover completamente em modo elétrico, então ele depende sempre do motor a combustão e esse sistema elétrico ele dá pequenos apoios ao motor a combustão. Por isso que não podemos chamar de um híbrido de verdade, uma vez que para movimentar o carro você sempre vai depender do motor a combustão. O próximo degrau aí é o híbrido pleno ou full hybrid, que é exatamente o caso aqui do Corolla Cross XRX. E nessa situação você vai ter um motor a combustão e um sistema elétrico, que eles podem trabalhar juntos ou de forma isolada. Mas o fato principal é que um híbrido pleno, o veículo vai conseguir se mover de forma 100% elétrica. Ele, em algumas situações, não vai precisar do motor a combustão para conseguir fazer movimentações. Ele tem uma bateria de alta capacidade, mas essa bateria ela vai ficar aí na casa de 1,5 kW, o que não é muita energia. Ainda assim, você consegue fazer uma movimentação com o carro sempre, trechos bem pequenos, no máximo 1 km, e às vezes até velocidade máximas aí na casa de 40 ou 50 km por hora, não mais do que isso. Mas o carro, sim, conseguirá se mover em modo 100% elétrico. Claro, ele vai precisar do motor a combustão para carregar essa bateria de alta capacidade, uma vez que um carro híbrido full como esse daqui não possui uma tomada de conexão para carregar a energia dessa bateria. Então ele depende do motor a combustão, mas em várias situações o motor a combustão conseguirá ficar plenamente desligado justamente para economizar combustível. E o próximo degrau seria o híbrido plug-in. Nesse sistema ele tem o mesmo princípio de funcionamento do híbrido, só que a bateria acaba sendo bem maior do que no veículo puramente híbrido. Então você vai ter aí baterias a partir de 10 kW e modelos que podem chegar aí até 30 kW de bateria. Qual a vantagem desse sistema? É que você tem muito mais autonomia em modo 100% elétrico, mas tem uma desvantagem. Porque para você fazer o uso dessa bateria, obrigatoriamente você precisa ligar o carro num carregador, né? Então você tem que ter ali um carregador de parede, um carregador portátil, usar esses carregadores que tem em shopping center ou até mesmo em outros estabelecimentos para que você tenha a bateria carregada.
Se você não fizer isso, o carro funcionará mais ou menos como um híbrido convencional e por conta dessa bateria acrescentar mais peso, ele não vai ter tanta eficiência. Então, o híbrido plug-in ele é muito bom quando você tem infraestrutura elétrica para fazer o carregamento da bateria e aí você consegue usar o carro por mais tempo em modo elétrico, o que proporciona uma economia em relação ao modelo a combustão, uma vez que o custo da eletricidade é mais barato do que até mesmo o da gasolina ou do etanol. E cada sistema tem a sua vantagem e desvantagem, mas falando em termos de custo, o híbrido leve, que nem deveria ser chamado de híbrido, ele tem um custo muito pequeno a mais em relação ao carro puramente a combustão. Quando a gente vem no carro full hybrid ou híbrido pleno, aí ele já tem um custo um pouquinho maior em relação ao modelo a combustão. Entretanto, quando você vai no híbrido plug-in, aí ele acaba custando bem mais caro do que o modelo a combustão. Então, quando a gente faz a relação de custo-benefício, a gente percebe que a conta funciona melhor no carro híbrido pleno, porque ele te proporciona uma boa economia de combustível sem um investimento tão alto inicial. E aí também existe o problema da desinformação ou da informação dada sem a sua amplitude total. E tem marca que se vale disso. Hoje no Brasil existem vários modelos híbridos leve. Então, por exemplo, se você pegar modelos da Audi ou até mesmo modelos da Mercedes-Benz, são carros com a tecnologia híbrida leve e são vendidos como híbridos leve. Entretanto, existem marcas no Brasil que tem carro híbrido leve e vende ele como se fosse um híbrido pleno. A exemplo dos carros da Caoa Chery. Então, se você pegar aí o Tiggo 5X Pro Hybrid ou ainda o Tiggo 7 Pro Hybrid ou até mesmo o Arizo 6 Pro Hybrid, está escrito híbrido lá atrás e o carro não é um híbrido pleno, ele é um híbrido leve. Portanto, ele não consegue ter a mesma eficiência de um híbrido pleno, mas o consumidor acha que é uma tecnologia de um híbrido pleno. Outro ponto muito importante que favorece o automóvel híbrido pleno ou full hybrid, que é aqui o caso do Corolla Cross XRX. Muitas pessoas, em especial em grandes cidades, moram em prédios. E nesses locais nem sempre é possível ter uma infraestrutura de carregamento. Até mesmo algumas residências têm dificuldade em colocar um carregador para veículo híbrido plug-in ou 100% elétrico. E nesses casos, a melhor solução será do automóvel híbrido pleno. Por quê? Ele não vai depender de infraestrutura de carregamento e ele será extremamente eficiente no trânsito pesado de cidade, que é o que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo. Por que a gente escolheu então o Corolla Cross XRX para fazer esse vídeo sobre carros híbridos? O principal motivo é o fato da Toyota ser a marca principal na difusão dessa tecnologia mundo afora. Foi ela efetivamente que desenvolveu e massificou essa tecnologia. E até hoje no Brasil, quando a gente olha o acumulado de veículos híbridos vendidos, a Toyota é líder indiscutível nesse ponto. Começou lá atrás com o Toyota Prius e hoje, como a gente sabe, já tem aí o Corolla Sedan, tem o Corolla Cross e até mesmo outros modelos da Toyota, exemplo do RAV4, usam tecnologia híbrida. E não acontece diferente na Lexus. Hoje, 100% dos modelos Lexus vendidos no mercado brasileiro também utilizam essa tecnologia híbrida. E tudo isso para a gente chegar no ponto principal do automóvel híbrido pleno, consumo de combustível. Então, quando a gente vem aqui e olha essa etiqueta de consumo, etiqueta do número oficial do Inmetro, é que a gente começa a ver a diferença em relação aos veículos a combustão convencionais. No caso, falando de gasolina, esse modelo aqui, ele faz 17,8 km por litro na cidade e 14,7 km por litro na estrada. Só a título de comparação, se a gente pegar o Corolla Cross, que não é híbrido, puramente a combustão, com gasolina ele faz 11,7 na cidade, ou seja, bem menos do que esse aqui, e 13 km por litro na estrada, também menos do que esse. Se a gente pegar os principais concorrentes,
O Jeep Compass, 10,4 km por litro na cidade e 12,1 km por litro na estrada. Até mesmo o Volkswagen Taos, 10,9 km por litro na cidade e 13 km por litro na estrada. Então a gente está vendo que em todas as situações de consumo, o automóvel híbrido pleno é mais eficiente. Mas eu já vou dar uma dica para vocês. Esses números do Inmetro aqui não necessariamente refletem a realidade para esse automóvel híbrido pleno. E isso nós vamos provar para vocês nesse vídeo. No caso aqui do carro da Toyota, não é simplesmente um motor a combustão com um sistema elétrico apoiando ou junto. Existem outras mudanças muito importantes. Esse motor a combustão aqui usa uma tecnologia diferente da maioria dos motores que a gente conhece nos outros carros. Aqui ele tem um ciclo Atkinson, enquanto que a maioria dos carros a combustão é um ciclo Otto. Aqui também temos um motor aspirado com um sistema de injeção indireta de combustível. Cabe destacar que a Toyota foi a primeira marca no mundo a fazer um automóvel híbrido pleno flex, funcionando tanto com etanol quanto com gasolina. E esse motor de ciclo Atkinson é responsável também por ser mais eficiente do que o motor de ciclo Otto, só que ele entrega um pouco menos de potência. Junto com ele existe ali um sistema elétrico, que é justamente um motor. Tem dois motores aí, um gerador de energia e um outro que traciona o carro. Só que o motor elétrico, ele também tem características diferentes do motor a combustão. Resumidamente, o motor elétrico funciona muito melhor ou atua muito mais em baixa velocidade. Inclusive ele tem um torque mais rápido do que o motor a combustão. Quando o carro ganha velocidade, aí ele depende muito mais do motor a combustão do que do motor elétrico. É principalmente por isso que você não pode somar a potência do motor elétrico com a potência do motor a combustão, e a mesma coisa acontece com o torque. Então o carro vai ter uma potência combinada dos dois motores, e isso tudo somado é o que vai permitir ele ser extremamente eficiente no consumo de combustível. Para a gente entender o resultado da performance, a gente tem que analisar os números. No caso aqui, falando puramente do motor a combustão, ele tem uma potência aí de 101 cavalos e o torque máximo dele não é tão expressivo, 14,5 kgfm. Quando a gente fala do sistema elétrico, do motor elétrico, aí nós vamos ter uma potência de 72 cavalos e um torque máximo de 16,6 kgfm. Como eu já expliquei, a gente não pode somar nem as potências nem o torque. A Toyota divulga potência combinada aqui de 122 cavalos, o que não é expressivo quando a gente compara com o modelo a combustão. Fazendo um paralelo com o próprio Corolla Cross XRE, que tem um motor 2.0 aspirado, lá são 177 cavalos de potência. E o torque máximo lá é de 21,4 kgfm. Então só aqui nos números a gente vê uma diferença bem expressiva. O resultado que a gente encontra em números também acaba sendo diferente. Esse modelo aqui vai ter uma aceleração de 0 a 100 superior a 13 segundos, enquanto que um Corolla Cross XRE 2.0 a combustão vai ficar aí na casa dos 10 segundos, velocidade máxima, enquanto o XRE 2.0 a combustão vai estar perto dos 200 km por hora, esse daqui, o híbrido full, vai ter uma velocidade máxima em torno de 170 km por hora. Portanto, os números são bem diferentes no rendimento de performance. Então, nesse ponto do vídeo, fica muito claro que quem fizer a opção pelo Corolla Cross híbrido pleno ou full hybrid, precisa ser um cliente que vai usar muito mais o carro em área urbana do que área rodoviária. Dá para usar o carro na rodovia? Claro que dá. Só que você não vai ter toda aquela performance. Entretanto, na cidade, ele será muito, mas muito mais vantajoso que qualquer outro modelo a combustão. E isso é o uso típico da grande maioria das pessoas que vivem em grandes cidades e moram principalmente em apartamentos. Mas se esse carro aqui é um híbrido pleno e eu tenho um sistema elétrico que faz apoio do motor a combustão, o que acontece quando eu dou a primeira partida do dia ou até mesmo quando o carro ainda está frio? Vamos descobrir? Pisando aqui no freio, vou dar a partida e ó, já ligou o motor a combustão. Você pode ver aqui que o motor a combustão está gerando energia para a bateria. Mas a gente tem ainda a bateria, então por que ele faz isso?
É muito simples a explicação. O motor a combustão, para funcionar direito, ele tem que ter uma certa temperatura. Ele não pode estar muito frio, porque senão ele não é eficiente. Então, mesmo o carro tendo bateria, quando você dá a primeira partida de manhã cedo no carro híbrido, ele vai ligar o motor. Para quê? Para esquentar o motor a combustão e aí sim, deixar ele na temperatura ideal para poder fazer o ciclo de ligar e desligar o motor a combustão, mas quando o motor ligar, ele está no ponto ideal de funcionamento. Existem outras situações onde o motor a combustão é acionado mesmo com o carro parado. Além daquela que você precisa aquecer o motor a combustão para ele funcionar direito, tem outras situações, como por exemplo, aqui no caso, eu tenho bateria do sistema elétrico, mas o ar-condicionado desse veículo, ele não vai pendurado no motor a combustão, ele vai pendurado na bateria de alta capacidade, justamente do sistema híbrido. Então, se você tiver muito tempo com o carro parado e o ar-condicionado ligado, o que vai acontecer? Ele vai consumir essa bateria aqui. Então, o motor a combustão vai ligar toda vez que essa bateria estiver baixa, ou até mesmo você tiver com o ar-condicionado ligado e ele precisa dessa bateria para continuar funcionando. Então, mesmo com o carro parado, existem essas situações específicas que o motor a combustão vai ligar de qualquer forma. Depois que o motor do carro já esquentou e até mesmo já existe uma reserva de bateria, a gente consegue ver aqui no painel e até mesmo na tela da central multimídia. Então a gente sabe que o carro está ligado e pronto para andar quando a gente tem essa luzinha aqui no painel, red, né? É pronto em inglês. Então ele tem uma condição de andar com o carro por curta distância em modo 100% elétrico. Então agora olha só, eu vou engatar o carro aqui para movimentar o veículo. Ó, engatei ré com o carro e o carro está andando em modo 100% elétrico. A gente não está usando o motor a combustão. Claro que essa bateria aqui ela não é tão potente assim. Então ele vai andar por um trecho relativamente pequeno, coisa de menos de 1 quilômetro e também velocidades muito baixas. Mas toda vez que eu aumentar a velocidade, aí o que acontece? Ele liga o motor a combustão para apoiar o sistema elétrico. Mas aí é que está a diferença do carro híbrido, porque toda vez que for possível o carro se deslocar em modo 100% elétrico, que é o que está acontecendo agora, você não está tendo consumo de combustível. E também, toda vez que você tira o pé do acelerador, ó, nesse momento ele está consumindo energia. Então eu tirei o pé do acelerador, ele está recuperando a energia da desaceleração. Essa recuperação é muito pequena, dá no máximo 10% da energia que você gastou. Mas, ainda assim, você recupera um pouco de energia. Então, os pequenos deslocamentos, quando você tem bateria, o veículo fará em modo 100% elétrico. E todo esse deslocamento, inclusive com ar-condicionado ligado, você não vai estar usando o motor a combustão. E é exatamente por isso que dentro da cidade, em área urbana ou trânsito pesado, o veículo híbrido consegue ser muito mais eficiente do que o modelo a combustão. Porque pelo sim, pelo não, o modelo a combustão vai estar sempre ligado. Mesmo que ele tenha um sistema de start-stop, que é aquele que ele desliga o motor quando para o carro, isso só acontece quando o carro está completamente parado. E tem mais, no carro convencional, quando você aciona o start-stop, o ar-condicionado para de funcionar, o que não acontece no modelo híbrido pleno. Então o ar-condicionado continua funcionando e você não tem o consumo de combustível. Mas olha só, agora que eu já andei um certo trecho, e eu estou numa pequena subida, o que o sistema fez? Ligou o motor a combustão para apoiar o sistema elétrico e também carregar um pouco de energia na bateria. Mas ele consegue fazer uma alternância muito boa. E aí, isso é o que proporciona a maior economia de combustível no sistema híbrido pleno. Existem casos também onde você pode fazer uma viagem inteira sem o motor a combustão ligar nenhuma vez. Quer um bom exemplo? Descida de serra. Imagina que você está no trecho de serra indo de São Paulo para o litoral, para a cidade de Santos, né? Vai pegar Anchieta e Imigrantes. É exatamente o que está acontecendo aqui agora. Eu estou numa descida, vocês estão vendo ali, ó. Eu estou recuperando energia para a bateria. Então o carro está andando e ainda assim está fazendo recuperação de energia. Eu praticamente não estou gastando energia. Gasta um pouco porque o sistema de ar-condicionado está ligado. Mas ainda assim eu recupero mais energia do que eu gasto. Então, enquanto eu estiver descendo, o motor a combustão
estará desligado. E isso vale para qualquer situação dentro de cidade em descida ou até mesmo numa descida de serra. Então é possível, de repente, você andar 30 quilômetros sem o motor a combustão ligar uma única vez. Basta você estar numa descida de serra e nesse ponto o carro será extremamente econômico, porque ele vai fazer todo o trecho com o motor desligado. Existem 3 situações onde um motor a combustão pode entrar em funcionamento. Com o carro parado, por exemplo, para ele virar um gerador e carregar o sistema elétrico, para manter o ar-condicionado. Outras 2 situações. Com o carro em movimento, o motor a combustão pode ser acionado para impulsionar as rodas e também usar o sistema elétrico como apoio, ou ele também vai impulsionar as rodas e carregar o sistema elétrico. Então essas 3 situações onde ele entra em funcionamento. Vamos ver se a gente consegue simular as 3. Eu estou aqui com o carro no modo 100% elétrico, o ar-condicionado está ligado, o motor a combustão está desligado e a gente vai começar a andar com o veículo. Provavelmente ele vai sair aqui em modo elétrico. Por quê? Porque a gente tem energia na bateria e estamos usando o carro numa situação onde ele não é tão forçado. Então, ó, continuamos aqui em modo elétrico. Só que agora a gente vai começar a subir. Aí o sistema elétrico entende, poxa, eu não consigo fazer isso tudo sozinho. E aí pelo painel a gente começa a ver as mudanças na operação. Ó. Vou acelerar um pouquinho mais aqui, continuamos em modo elétrico. Agora, olha lá. Você viu que ele momentaneamente usou o motor para roda, só que daí ele já mudou para roda e também carregar a bateria, que é exatamente essa situação que a gente tem aqui agora. Ele está mandando energia para os 2 sistemas. Só que quando eu já tiro o pé do acelerador, ele já começa a recuperar a energia. Então ele vai fazer isso aí de forma dinâmica, de acordo com a necessidade. Ó. Tá vendo? Ele vai mudando sempre aquela seta para otimizar um sistema para o melhor tipo de situação. Só que sempre que o motor a combustão está ligado, é o momento onde está tendo consumo de combustível. Entretanto, no carro híbrido, você tem vários momentos que você para de acelerar, que ele desliga o motor a combustão. E, às vezes, ele está usando o motor a combustão para carregar o sistema elétrico, onde ele está dando, digamos assim, menos esforço no motor do que tracionando o carro. Tudo isso muda o consumo. Dentro da cidade é onde você vai ter um maior tipo de alternância nesse sistema e o carro será mais eficiente. Quando você está na estrada com o carro híbrido, o cenário muda e muda bastante. Nessa situação, o motor a combustão estará quase que o tempo todo ligado. Salvo você esteja num plano ou até mesmo numa descida ou ainda numa frenagem, numa desaceleração, em todas as outras situações, o motor a combustão estará ligado. Ele pode alternar entre tracionar o carro e carregar a bateria ou só tracionar o carro, mas ele vai estar ligado. Então são raros os momentos como esse, que você tira o pé do acelerador, que aí ele desliga o motor a combustão para carregar para o sistema elétrico. Agora, qualquer toquinho que você dá no acelerador, ele já liga o motor a combustão. Então, na estrada dificilmente você vai conseguir conduzir o carro em modo 100% elétrico. E é por isso que o carro híbrido, na estrada, é bem menos eficiente do que dentro da cidade. Ele depende mais do motor a combustão. Mas aí alguém pode perguntar, mas ainda assim, ele consegue ser mais eficiente do que um carro puramente a combustão? Consegue. Por quê? Agora eu estou aqui numa pequena descida na estrada. Se eu tirar o pé do acelerador, ele já desligou o motor a combustão e está recuperando energia. Nessa situação, um carro com motor a combustão estará com o motor ligado e consumindo combustível. O carro híbrido, além de não consumir, vai gerar energia para o sistema que vai apoiar o motor a combustão, fazendo ele ser mais econômico. Agora tem uma dica legal se você quiser economizar mais combustível aqui no Corolla Cross híbrido, é não utilizar o ACC. Vou explicar por quê. Estou aqui na rodovia, vou ligar aqui o ACC na velocidade de 100 km por hora. O que acaba acontecendo? Para manter a velocidade sempre certinha, o motor a combustão passa muito mais tempo ligado. E às vezes, até mesmo quando você está descendo, ele mantém também o motor a combustão ligado. Porque o motor a combustão funciona como uma espécie de sistema que, se o carro começar a embalar muito, ele segura, né? E quando você está subindo ou na reta, ele tem que tracionar o carro.
Então o motor permanece mais tempo ligado para você conseguir ficar na velocidade que você programou. Agora, sem usar o controle de cruzeiro adaptativo, você controlando a velocidade, toda vez que você tira um pouquinho o pé do acelerador, ele já vai desligar o motor a combustão ali para recuperar energia. E mesmo quando você está mantendo a velocidade, olha só, se você estiver numa descida, ele pode usar apenas o sistema elétrico. Claro, se você acelerar mais um pouco, ele vai ligar o motor a combustão. Mas toda vez que você não exigir do carro, aí ele já ou desliga o motor a combustão ou usa apenas o sistema elétrico para manter a velocidade do carro. E dessa forma, o carro consegue ser mais econômico do que utilizando o ACC. Vamos fazer um teste de consumo em área exclusivamente urbana, que é onde o Corolla Cross tem que ir melhor do que nas outras situações. Para isso, média de consumo ali zerada, a gente também tem aqui a informação de viagem zerada e até mesmo o Trip A. Vamos ver como é que o carro se comporta somente em área urbana. E depois de exatos 10 km rodados em área urbana, olha o resultado. 22,7 km por litro, uma média muito boa, claro. Velocidade bastante controlada, não passei de 50 por hora em momento algum, mas ainda assim o carro foi extremamente eficiente. E essas médias aqui são muito possíveis até mesmo quando você pega um trânsito pesado em grandes cidades. E olha a diferença, né? Aqui nós temos a média só da área urbana, e até mesmo em comparação com outras duas médias aqui acumuladas, que aí tem um misto de estrada e cidade, mas principalmente estrada, onde a gente tem uma aqui de 17,3 e 16,9. Então a gente percebe que na área urbana o carro híbrido é muito mais eficiente e um excelente negócio. Vocês perceberam que o nosso consumo urbano ficou bem acima daquele que o Inmetro declara. Isso tudo depende muito do estilo de condução de cada motorista, mas são números reais, então o carro híbrido é muito eficiente em área urbana. E na rodovia? Também conseguimos números melhores, e aqui eu tenho duas situações para vocês. Primeiro a gente fez um teste onde a gente rodou essencialmente rodovia, 141 km de uma única vez, viagem de ida e volta. E aí nós conseguimos uma média de 17,6 km por litro com gasolina, muito melhor do que os 14,7 que o Inmetro informa. Mas aí a gente pegou um acumulado maior também para ter referência. Nesse caso foram 452 quilômetros. E nesse caso também teve um pouco de área urbana, mas ainda assim a média ficou em 16,9 km por litro, número superior ao declarado pelo Inmetro. A gente consegue ver que o modelo híbrido, ele consegue sim ser muito eficiente na cidade e é até mais eficiente do que os modelos equivalentes a combustão na estrada. E se o carro é bastante eficiente em consumo, eu preciso ter um tanque tão grande? Não preciso. Tanto é que esse modelo aqui tem um tanque de apenas 36 litros. Mas vocês devem estar pensando, pô, mas só 36 litros? Vamos lá. Considerando uma média bastante real que a gente fez aí de rodovia, na casa dos 17 km por litro, média verdadeira, a gente teria uma autonomia superior a 600 km com um único tanque, mais do que muitos outros modelos a combustão que têm tanques muito maiores. Se a gente considerar uma média de cidade, e aí eu não vou nem pegar a média que a gente fez, vou considerar uma média aí na casa de 21 km por litro, com esse tanque você vai fazer aproximadamente 750 km de autonomia. Então mesmo o tanque não sendo tão grande, ele consegue te proporcionar uma autonomia muito boa. Uma curiosidade a respeito do Corolla Cross, quando você abre aqui o bocal do tanque de combustível, olha a informação. A cada 10 mil quilômetros, uma recomendação para você usar um tanque inteiro de gasolina. Pessoal, a gente sabe que o etanol é um combustível muito mais sustentável, né? Vem da cana-de-açúcar e o próprio ciclo de produção dele ajuda nessa pegada de carbono. E ele também emite menos do que a gasolina. Porém, essa ecologia toda tem aí o seu impacto mecânico, porque o etanol é um combustível mais abrasivo. Já a gasolina, o próprio componente dela
permite uma lubrificação melhor das partes mecânicas. Então, mesmo a gasolina emitindo mais, ela vai te proporcionar mais autonomia no carro, quilômetros por litro, e até mesmo uma durabilidade maior do motor. O etanol, por sua vez, vai ser um combustível mais amigo da natureza, por assim dizer. Teste de iluminação com o Corolla Cross XRX. Começando pela iluminação de lanterna, farol baixo. Tem ajuste de altura. São várias posições aqui para você conseguir fazer o ajuste bem preciso da altura do facho. Além do ajuste de altura, a gente também conta aqui com o farol auxiliar, que faz aquela iluminação mais próxima. Entre o farol baixo e o farol auxiliar, a gente não observa a zona de sombra, há apenas uma tonalidade que acaba mudando, mas a iluminação é boa. A gente também tem aqui o farol alto. Com o farol alto ligado, a gente percebe que o farol baixo é um pouco menos intenso, mas no geral, a gente tem uma iluminação muito boa, sem zona de sombra aqui no Corolla Cross. E como são as revisões do Corolla Cross com a motorização híbrida? A gente fez o teste com a versão XRX, mas tudo que a gente vai falar serve também para o XRV, que tem a mesma motorização. As revisões acontecem de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, aquilo que ocorrer primeiro. Mas você sabe exatamente quais são esses itens? Vou mostrar para vocês. Revisão de 10 mil quilômetros ou 1 ano, aquilo que ocorrer primeiro. Os itens são os seguintes. Começando pelo óleo, são 4 litros desse óleo, 5W30, API SP e olha, cuidado com essa especificação aqui que tem que ser mantida, é um óleo semissintético. Além da troca do óleo, você tem um filtro de óleo e também este anel aqui do bujão do cárter, tá? Tem que ser trocado a cada revisão. E também aqui o filtro de combustível. Nessa revisão, além desses itens que são obrigatoriamente trocados, existem outros que são inspecionados. E aqui nas concessionárias Toyota Tsusho, essa revisão custa R$ 475 e ela pode ser parcelada em até 3 vezes no cartão de crédito. Revisão de 20 mil quilômetros ou 2 anos, aquilo que ocorrer primeiro. São mantidos os mesmos itens da troca de óleo, 4 litros de óleo, filtro de combustível, filtro do óleo, o anelzinho, só que aqui entra também o filtro do ar-condicionado de cabine. E essa revisão passa a ter o valor de R$ 906, também parcelada em 3 vezes sem juros. Aí você deve estar perguntando, mas por que tem uma diferença tão grande de preço da primeira para a segunda revisão? Porque existem mais itens inspecionados no carro que nós estamos colocando aí no vídeo para vocês verem. Revisão de 30 mil quilômetros ou 3 anos, aquilo que ocorrer primeiro. Aí nós temos troca de óleo do motor, filtro de óleo, o anelzinho, filtro de combustível. Só que com 30 mil quilômetros tem que trocar esse filtro de ar aqui. Ele é o filtro da bateria de alta capacidade do sistema híbrido. Essa bateria vai sob o banco traseiro. Esse filtro é inspecionado com 10 e 20, mas com 30 ele precisa ser trocado. E essa revisão custa R$ 816 e pode ser parcelada em 3 vezes sem juros. Quarta revisão, 40 mil quilômetros ou 4 anos, aquilo que ocorrer primeiro. Então, novamente temos o óleo do motor, filtro de óleo, o anelzinho, filtro de combustível. Temos aqui o filtro de ar do motor, o filtro de ar do ar-condicionado da cabine e também aqui a troca do fluido de freio. Pois bem, essa revisão custa R$ 1.335 e pode ser parcelada também em 3 vezes sem juros. Quinta revisão, 50 mil quilômetros ou 5 anos, aquilo que ocorrer primeiro. Aí nós temos óleo do motor, filtro de óleo, anelzinho e o filtro de combustível. Lembrando que na revisão de 50 mil quilômetros é necessária também fazer uma série de inspeções no carro. Essa revisão tem um valor de R$ 723 e pode ser parcelada em até 3 vezes sem juros. Se você está prestando atenção, viu que tem aqui um recipiente diferente aqui no meio, que é esse daqui, ó, fluido da transmissão. Bom, esse cara aqui, ele precisa ser inspecionado a cada 40 mil quilômetros e a troca desse fluido vai depender dessa inspeção. Então, se o fluido começar a escurecer, aí você precisa fazer a troca. Normalmente, essa troca vai acontecer entre 50 e 60 mil quilômetros, mas é preciso fazer a inspeção para ver se não há necessidade de troca. A mesma coisa acontece com o filtro de cabine do ar-condicionado e o filtro de ar do motor.
A gente explicou que tem revisões onde é obrigatório, porém, se o carro é usado constantemente em estrada de terra, a troca desses componentes tem que ser feita num período menor do que aquele preconizado pela revisão. Se vocês estão acompanhando outros vídeos que a gente faz no canal, provavelmente vocês sentiram falta aqui de alguns itens de revisão, como por exemplo pastilhas de freio. Perguntei para o pessoal da Toyota Tsusho e me disseram que no Corolla Cross híbrido e até mesmo no Corolla Sedan híbrido, essas trocas acontecem com mais de 50 mil quilômetros. Por que esse milagre? Como o carro é híbrido, ele não depende tanto do sistema de freio para parar. Toda vez que você tira o pé do acelerador, ele já recupera a energia e aplica uma frenagem. Então a pastilha de freio dura muito mais tempo. Outro detalhe interessante, amortecedores. Pessoal, nesses carros aqui, eles costumam durar aproximadamente 80 mil quilômetros, salvo situações onde o carro passou no buraco e aí danificou o amortecedor, mas a durabilidade é maior. E por fim, sabe aquela correia de acessórios que a gente vê nos outros carros? Então, esse sistema híbrido não tem aquela correia de acessórios. Que conclusão que a gente pode chegar? Para isso temos que ter o preço. Essa versão aqui, a XRX híbrida topo de linha. Preço no momento da gravação aproximadamente R$211 mil. Vamos comparar então com as outras versões do Corolla Cross. Se a gente considerar a versão XR com motor a combustão, que tem menos equipamentos que esse carro, aquela custa aproximadamente R$176 mil. Mas se a gente pegar uma versão que é mais próxima dessa daqui em entrega de equipamentos, que seria a GRS, essa vai custar R$194 mil. Aí a diferença de preço não fica tão grande. Mas então, qual é o objetivo de um carro como esse? Principalmente o cliente de grandes áreas urbanas que tem problema com infraestrutura de carregamento. Então, esse carro cai como uma luva. Quem enfrenta bastante trânsito pesado em grandes centros, essa daqui é de longe a melhor solução. Porque você vê que a economia de combustível na situação do trânsito pesado é muito boa. E mesmo quando vai para a estrada, ocasionalmente, ele ainda consegue ser um carro eficiente. O único senão aqui é a questão do desempenho na estrada. Portanto, o modelo híbrido, considerando um país como o Brasil, de dimensões aí continentais, e a gente sabe que ainda existe muita cidade que não tem uma infraestrutura de carregamento, é uma tremenda solução para quem está querendo economizar dinheiro a longo prazo, em especial porque esse carro tem 5 anos de garantia e o sistema elétrico dele tem 8 anos de garantia, o que dá total tranquilidade para quem vai comprar o carro e ficar muito tempo com ele. E se você gostou aqui do Corolla Cross na versão topo de linha XRX, né, o Corolla Cross XRX Hybrid, a minha dica é procurar as concessionárias Toyota do Grupo Tsusho. São várias unidades. Além do melhor atendimento, melhor negócio em toda a linha Toyota 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.